Olá, gente. Ao vivo, então? Ó, que barato. Oi, Eunice. Que saudade, gente. Que saudade que eu tava. Ó, eu mudando os fundos aqui. Que delícia. Paulo Roberto por aqui também. Voltamos às nossas lives, né? Que barato. Não é bacana? Olha só. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Paulo Roberto, né? Aqui com a gente. Eu até fico pensando assim, puxa vida, vou mandar aqui o Google parar de tocar aqui a música, eu acho, né? Tem que mandar o Google, né? Ok, Google. Parar de tocar. Obedece a gente, né? Hoje a gente vai falar o que a gente aprendeu no Conecta, né? O Conecta Imob que aconteceu aí na semana passada em São Paulo. A gente convidou o Paulo aí para bater um papo, conversar um pouquinho, o que a gente viu por lá, o que aconteceu, né? O que a gente aprendeu, né? E dividir com vocês um pouco. Mas antes de chamar o Paulo aqui, já faz tanto tempo que a gente não se enxerga, que a gente não se vê, que a gente não tem conversado mais através das nossas lives, né? Eu quero aqui falar de algumas coisas que aconteceram nesse tempo, né? E eu fico muito feliz de voltar aqui com novidades, né? E lembrar de algumas coisas que aconteceram aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Por exemplo, o dia do corretor de imóveis, eu quero abraçar todo mundo que esteve lá, a gente não teve oportunidade de falar talvez depois, né? Mas o dia do corretor de imóveis aconteceu um jantar incrível aqui em Curitiba, e foi organizado pelas redes imobiliárias, a Rede Imóveis, a Rede BI, a DPI, a Polar, CVI, a Confraria Imobiliária. A gente teve aí o apoio das entidades, né? A ADEME, Cresce, Cofes, Secov, Sindimóveis, Sinduscom, enfim. Foi muito bacana, foi lá no Madalosso, mais de 600 corretores de imóveis comemorando aí a data, né, do corretor, o dia do corretor e também os 60 anos da profissão. Então, assim, foi muito bacana, foi algo que aconteceu e eu quero agradecer aí todos que estiveram lá conosco, que a gente não teve oportunidade talvez de conversar pessoalmente, tá? Outra coisa que foi muito legal também que aconteceu, eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui, inclusive, né, e participaram, eu tô mandando a cena aqui pra todo mundo, tá? Foi um curso, né, na Uniab, que foi muito legal. Inclusive, a gente tem pessoas que estão aqui ou que vão entrar e que participaram, né? E eu tive, assim, a grata satisfação de ministrar esse curso sobre corretor influencer, né? Foi super legal, foi muito bacana. Como o corretor de imóveis, de fato, ele é um influenciador nato, né? E nesse curso a gente enalteceu isso, a gente aprimorou isso um pouco mais e foi muito bacana, tá? Então foi assim, foram 2 noites de muito aprendizado, muito legal mesmo, né? O que mais que tá rolando aí no mercado imobiliário, gente? Se vocês lembrarem de alguma coisa, vamos aí falando, tá? Tem muita coisa jóia. Eu percebo que o mercado imobiliário tá cada vez mais unido, né? E é por isso que a gente fica realmente bem feliz, né? De perceber o quanto Curitiba principalmente, né, a gente tem aqui um mercado imobiliário bastante mesmo, né, pessoas que trabalham em conjunto aqui. Já chamei o Paulo aqui para participar com a gente, vamos ver aqui, falar. Acho que vem, né, convidou, tem que vir, né? Ai, já chegou. Opa! Tudo bem, Paulo? Tudo, e você? Joia, tô aqui batendo um papo com o pessoal, né? Falei, a gente tá com saudade, faz tempo que não faz live, que não faz nada. E aí aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos, né? E aí eu tô tentando colocar a fofoca em dia aqui com o pessoal. Falei do jantar, falei do curso, tô aqui falando do Chave Fácil, publicidade imobiliária, portal do Cresce, tem muita coisa nova, né, que surgiu nos últimos tempos aí. Inclusive o Avalion, né, Paulo? Você tá aí com sala nova, com gente nova, com novas funcionalidades, com muita coisa. Fala um pouquinho pra gente aí, antes da gente falar do Conecta, né? Conta as tuas novidades primeiro aqui. Cara, eu queria muito agradecer você por me convidar, me empurrar, né, para voltar para as lives e a gente conversar sobre mercado imobiliário. A gente tem muita gente que está entrando, tem aí o Capanema, tem o pessoal do Rio de Janeiro que está aí. Então, é muita novidade e muita coisa acontecendo, né? Você mesmo falou ali, hoje teve a DPI, a gente conversou sobre mercado imobiliário, sobre tudo, né, o que está acontecendo, tá tudo muito...
o mercado está fervendo, né? Não só de negócios, né? Mas de profissionais que estão muito atentos, estão olhando para o mercado, né? De uma outra forma, fazendo as suas entregas de forma muito diferente. Então, muito obrigado por esse convite. E o mercado é assim, né? O mercado imobiliário é cheio de altos e baixos. A gente vem cada vez mais procurando se conhecer e conhecer mercado, né? A gente participou como Avalion esse ano de alguns eventos, mas teve um evento que foi o Embrace, que aconteceu agora em agosto em Foz do Iguaçu. A gente participou, a gente levou a nossa plataforma. A Dominique está aí do Rio de Janeiro, o pessoal é super boa gente. Participei de uma oficina de avaliação. Você acredita que a gente colocou 600 corretores dentro dessa oficina para falar sobre a avaliação? A gente falou durante 3 horas sobre avaliação imobiliária, como atender, como entregar, como se comportar. Então, a gente vê que o mercado está buscando informação, né? E a gente vai falar durante essa live aí, sobre muita coisa que a gente viu, não só no Conecta, mas está vendo todo dia, né? Em diferentes mercados, principalmente a gente que trabalha. Hoje o Avalion está em 18 estados, então a gente está conseguindo identificar de que forma, né, o jeito que as redes estão vindo, com a força, com a regionalidade, que é muito importante. Então tem muita coisa para a gente conversar aí. Regionalidade e união, né? Eu não sei, eu estou trabalhando com o mercado imobiliário há bem menos tempo que vocês, né? Eu estou há 11 anos, né, junto com vocês aí nessa batalha, mas eu percebo que nos últimos 2 anos o mercado imobiliário, pelo menos aqui em Curitiba, né, onde a gente está mais próximo, cada vez mais unido. É uma união antes, pelo menos na minha época, nunca vista, assim, né? E o próprio corretor de imóveis cada vez mais buscando informação. Prova eu queria que você falasse da sua pesquisa, né? A gente teve acesso aí à pesquisa que o Avalion fez junto com os corretores de todo o Brasil e, assim, uma surpresa nos resultados com relação ao nível de conhecimento, a busca por conhecimento, né? Como é que tá isso, Paulo? Conta para nós aqui, já que a gente não fez mais live, você não contou dessa pesquisa para a gente ainda aí, para o público. Olha, né? Eu estava tentando identificar quando foi a minha última live, faz bastante tempo, né? Porque você fica nessa coisa de correr, fazer, enfim. Essa pesquisa que a gente realizou, na verdade, foi realizada com usuários da nossa plataforma. Próximo de 3.000 pessoas participaram dessa pesquisa e a gente conseguiu identificar muita coisa bacana e entender cada vez mais o nosso mercado. Número 1, Tatiana está de posse de uma bela caneca nossa, então parabéns, Tatiana, está no caminho. E não foi combinado. Mas deixa eu falar. Eu falo o que tem dentro da caneca, mas tá bom. Essa pesquisa, a gente procurou identificar quem é o profissional do mercado imobiliário, quem é o corretor. Então, alguns aspectos, e foram 21 perguntas que a gente fez, e a gente identificou o quê? Grande parte dos corretores de imóveis estão entre 45 e 55 anos, né? A gente consegue identificar aí o quê? Uma linha de corretores mais analógicos, né, com muita experiência. A gente conseguiu identificar que 80% do mercado que participou dessa pesquisa tem algum tipo de graduação. Algum tipo de graduação ele tem. Então, 80% do nosso mercado começa a estar muito bem preparado. Então, a régua do mercado imobiliário está cada vez mais se elevando. Então, isso é muito bacana, ver a preocupação não só de quem está entrando, porque tem muita gente que está entrando e já está entrando no mercado imobiliário com algum tipo de graduação. Então, é uma pessoa que já vem com um outro patamar de ensino, de preocupação, enfim. Conseguimos identificar também que um grande percentual desses corretores está mais preocupado em mídias sociais do que avaliação e captação. Então, você começa a ver alguns nichos de mercado bem claros e nítidos aí nessa pesquisa. Consegue identificar que grande parte desses corretores trabalham mais com imóveis de terceiro ou imóveis usados, que é outra coisa muito bacana. Então, a gente identificou muita coisa que é pertinente para o nosso mercado. E é interessante quando a gente fala do perfil do corretor, até inclusive eu quero que depois você nos conte como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a essa pesquisa, né? De repente um e-book, algum que o Avalion possa proporcionar, mas é fundamental, assim, perceber essa evolução, né? E a gente começa a colocar o corretor no seu devido lugar, né? Que é como em países mais maduros com relação ao mercado imobiliário, o corretor de imóveis é
respeitadíssimo, é um dos profissionais mais respeitados, né? E a gente quer muito que no Brasil isso aconteça, né? Mandar um abraço para todo mundo que está entrando, tá? Eu não vou nominar aqui agora, inclusive já tem perguntas. A dona Isabel está aqui. Ô, dona Isabel, é a minha Dinda, né? Então, eu sei que tem algumas questões bem interessantes aqui, a gente já vai colocar. Mas vamos ao Conecta, que é o nosso mote hoje aqui. O Conecta Imob é um evento que acontece, gente, vocês já conhecem, né? Anualmente em São Paulo, ele é organizado pelo grupo Viva Real, depois Zap, né? Depois dessa junção de coisas. Mas desde 2000 não acontecia. A gente ficou 2 anos aí meio de molho, todo mundo, né? E aí esse ano aconteceu e a gente foi para lá na semana passada. E aí eu queria perguntar para você, primeira coisa, assim, qual foi, depois eu conto qual foi a minha impressão, mas qual foi a sua impressão do Conecta desse ano comparado com as edições anteriores, Paulo? Olha, eu acho que foi uma edição de conectividade, de rever, né? Eu estava conversando com a Isabel e com outras pessoas também. Essa coisa de você não poder se conectar com as pessoas de forma mais pessoal, com um abraço, aperto de mão, seja lá da forma que for, estava fazendo muita falta. E esse Conecta foi diferente. Houveram outros eventos durante esse período que não foram da mesma forma, mas esse foi um pouco diferente, no que diz respeito à conectividade, né? Houveram palestras muito boas, mas eu acho que o principal de tudo isso foi eu poder chegar, encontrar alguém, né, reconhecer, né, a primeira coisa, ninguém sem máscara, parece que a gente estava... derrubaram as correntes ali, né? Estava todo mundo liberto de tudo isso, e você poder ver alguém ir lá e abraçar e dizer como é que tá, como é que não tá, enfim, eu acho que foi um evento de conectividade, mas uma conexão mais pessoal, nada de digital aqui, né? Eu acho que foi muito mais o pessoal. Eu poder ver, abraçar, apertar a mão, perguntar como é que está e para que lado estava indo, enfim. Eu acho que o que eu trago desse Conecta foi muito disso, né? É você voltar a poder falar, poder abraçar. Então, foi um Conecta do poder, né? E foram, assim, impressionante que foram cerca de 6.000 pessoas, então superou as expectativas do pessoal. Eu acho que essa ansiedade, essa vontade de se reencontrar, de ver o sorriso, né, todo mundo sem máscara, foi uma das coisas que mais marcou realmente, assim, né? Eu percebi também que o Conecta esse ano, os temas, assim, eles foram bastante voltados para o profissional mesmo, né? Para a humanização, né? Lógico que sempre em todos os demais anos a gente ouvia muito tecnologia, tendência, né? Esse ano também aconteceu, mas ele teve muito assim de psicologia, né? Teve a Mariana Ferrão, né? Que é a ex-apresentadora da Globo, né? Que apresentava o Bem-Estar, ela falando sobre a experiência pessoal dela no trato com as pessoas. Então, essa pessoalidade, essa humanização das coisas, eu acho que foi assim o que marcou mais para mim. O seu Ricardo Datoio, né, o presidente Secov está aqui, obrigado. As palestras estavam boas, na minha opinião. Mas o melhor foi o networking, as oportunidades com as startups. Ó, bacana, né? Também uma percepção muito boa. Quem foi no Conecta, escreve aqui pra gente qual foi a percepção que você teve. E, assim, de tudo isso, Paulo, o que mais te marcou foi esse relacionamento com as pessoas ou teve algo em especial que você poderia destacar para a gente? Eu acho que foram fora as pessoas, né, que você vai reencontrando, vai abraçando. O próprio Capanema, que está aí, né, um amigo de longa data, por mais curta que ela seja, mas parece que a gente se conhece há muito tempo. É aquele tipo de pessoa que a gente conhece, parece que conhece a vida toda, né? E outras pessoas que estão aqui também na sala, que a gente conhece às vezes em muito pouco tempo, mas o fator de você poder andar livre, sem máscara, poder abraçar, conversar, foi muito bacana. Houveram outras questões que foram muito importantes. A parte do digital, eu acho que muita gente chegou lá. E tudo muito... É engraçado porque durante 2 anos todo mundo viveu digitalmente, né? É live, é isso, é aquilo, é Zoom, é StreamYard, é uma porção de coisas. E quando chegou lá, parece que as pessoas queriam ainda mais. Né? Todo mundo foi com uma expectativa, nossa, o que vai acontecer agora? Né? Mas tudo já está acontecendo. Né? Toda essa revolução que a gente passou durante os 2 anos foi bacana, muito importante. Abriu os olhos do nosso mercado. Né?
Falaram agora aí sobre as startups, que também trouxeram uma outra visão do próprio mercado imobiliário, quer seja do corretor de imóveis, autônomo, não autônomo, imobiliarista, enfim. Mas eu acho que algumas coisas são necessárias serem revistas, né? A principal dor do nosso mercado, e eu que vivo isso, trabalho com isso e tenho foco nisso, que é a avaliação imobiliária, é uma pauta que está sendo deixada muito de lado. Quando a gente vê, e o Canto, né, sempre fala disso, né, e eu também digo que é a dor, né, é o calcanhar de Aquiles do nosso mercado, não se dá muito valor a isso. E se vê que é a base de tudo isso. Como é que eu vou avaliar ou vou captar? Veja-se bem, temos lá o Tiago Oliveira, que é um super de um profissional, o cara montou um fluxo muito bacana e lindo, falando sobre como captar um imóvel, né, com qualidade e conteúdo. Mas não adianta nada eu ter toda esse aparato, essa tecnologia, esse entendimento das tecnologias, se eu não sei avaliar um imóvel, como é que eu vou conversar? Então, isso seria o beabá para quem está no mercado imobiliário, saber avaliar, né? Como é que eu vou conversar com você que está me chamando para conhecer aquele imóvel e você quer me conhecer se eu não tenho conteúdo? Se eu não sei como avaliar um imóvel, qual é a média daquela região? Então, alguns pontos eu acho que são fundamentais, não só nesse evento, né, mas como tantos outros que acontecem. Não se fala de avaliação. Fala-se captar com conteúdo, com velocidade, com quantidade. Avaliar imóveis é diferente. E como eu sempre falo onde eu ando, avaliar imóveis ou avaliação imobiliária é 50% de uma captação. Então, abriu a porta, quer que você vá avaliar um imóvel? Gente, você já está lá dentro, já está conversando com o cara, então entregue conteúdo, aprenda a avaliar um imóvel. Caso contrário, de nada adianta tecnologia e tudo mais, porque você não está preparado. Você vai sempre ser um abridor de portas, né? E aí, não querendo fazer trocadilho, né, mas já fazendo, né? Então, quando o proprietário chama você aí para ver o imóvel, ele já está fazendo uma avaliação, né? O próprio proprietário está fazendo uma avaliação do profissional, né? Olha, Tatiana, hoje, à tarde, eu fui fazer uma consultoria com um proprietário que está com dificuldade na venda de determinado imóvel. Fui até lá conversar com ele. Você não acredita, depois de conversar e conversar, o que eu recebi. Esse cara já tinha feito um mapeamento da região onde esse imóvel está inserido, tinha feito todas as pesquisas, ele me entregou uma planilha. Eu digo, então, o que adianta se você não tiver preparado? Não adianta ter ferramenta, não adianta ter tecnologia. O que você precisa? Saber entregar tudo isso. E o mercado imobiliário e o corretor de imóveis sabe como. O que basta, o que ele tem que fazer é se preparar para tudo isso, né? Porque argumentos muitas vezes faltam nessa hora. Então é se preparar para tudo isso. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente faz e participa, a avaliação imobiliária é deixada de lado, né? Não adianta você ter tecnologia, saber como captar, se você não sabe avaliar, do que adianta? Eu sempre digo, o proprietário entende daquilo que ele está vendo ali, mas ele não entende do todo. E quem tem que dar isso para ele é o corretor de imóveis. Você sabe que você falou dessa sua experiência hoje, eu comecei a me colocar no lugar aqui, imaginando que eu fosse um corretor de imóveis e não tivesse preparado, enfim, não tivesse feito a minha lição de casa antes de ir lá conversar com esse proprietário. Como é que eu iria conversar com ele, considerando que ele já vem com todo um estudo, um preparo? Então, eu, como profissional do mercado imobiliário, preciso minimamente entender, se não mais igual a ele, né? Minimamente igual, né? Olha, deixa eu lembrar, um pouco antes da gente entrar na live, a Isabel estava me passando um áudio de um cliente dela que não quer ser atendido apenas por alguém que vai abrir uma porta. Ela quer ser atendido pela pessoa que pode dar as respostas na hora para ela. Então é assim, não é locação, não é venda. O cara tem que entender daquilo que ele está entregando, daquilo que ele está apresentando. Então é estar preparado. E esses eventos, eles acontecem, eles trazem muito conteúdo, mas não trazem o principal, né? Que é o ABC do mercado imobiliário, que é você saber avaliar um imóvel. Então eu achei falta disso no evento. No restante, é muito conhecimento. Como você falou, são 6 mil corretores que estão ali todos ávidos para querer saber, entender e fazer cada vez mais, né? Entregar cada vez mais para o seu cliente. Então, por outro lado, a gente tem ali muitos corretores interessados em tudo isso, né? Bacana, assim, eu também, eu tenho essa mesma percepção que você, assim, até quero, antes de colocar aqui, eu quero mandar, a Franciele Melrer está concordando com você, também, isso aí mesmo, né?
o Gustavo, né, aí que tá aí o pessoal que é startup, né, da Visital. O Sérgio Zimmermann também está por aqui, né, da Estruturar, inclusive, né, esse foi um outro evento que a gente tem que falar aqui, né, a nova marca da Estruturar que foi apresentada e que foi, assim, tá um show, viu, Sérgio? Tá muito bonito mesmo, né? O seu Ricardo está falando aqui que o ponto alto do Conecta foi o nosso jantar, né? Vamos explicar aqui, já que o que foi que aconteceu, né? Foi muito bacana lá no Conecta, como o Paulo mesmo colocou aqui, essa vontade das pessoas se encontrarem. E Curitiba se encontrou lá em peso, né? Independente de qual rede participava ou se não participava. Então, nós tínhamos lá a Rede Bi, a Rede Imóveis, a Câmara de Valores, Sindimóveis, enfim, muitas pessoas, a ADPI, né? Também conosco. E aí, claro que ao final, né, do primeiro dia, todo mundo muito cansado e com fome, né? A gente foi jantar todo mundo junto e foi muito divertido, realmente. A Isabelle, lá da Polate Cordeiro, que organizou num restaurante perto do hotel. Foi muito agradável mesmo, Ricardo. Eu concordo, assim. Foi realmente muito gostoso, né? Vamos lá, quem mais falou aqui alguma coisa? Paulo Roberto, referência como profissional. Isso mesmo, Sérgio. Por isso que ele está aqui hoje, por isso que a gente convidou ele aqui, né? Oi, Tati, Paulo. Valeu, Guima. Show. Mas, mas o que eu achei falta, não é que eu não sei nem como dizer isso, mas eu vou ser bem honesta, assim, né? Qual evento vocês gostaram mais, Conecta ou ICXP? São coisas diferentes, Gustavo. Eu acho, assim, que as propostas são diferentes de ambos os eventos, né? Mas é cada um dentro do seu quadrado ali. Eu gostei de ambos, tá? Eu acho que o ICXP trouxe muita coisa, muito conteúdo bacana. Foi o primeiro presencial que aconteceu depois de um tempo, né? Assim, local aqui falando. E o Conecta, ele tem uma outra pegada, eu acho, né? Que é mais amplo e tal, mas foi bacana também. O que eu senti falta foi de uma riqueza maior nos conteúdos, né? Eu não sei se é uma percepção minha, mas ou talvez seja reflexo ou consequência desses 2 anos que a gente ficou fechado, sem evento presencial, mas a gente se qualificou muito, a gente, nós, corretores, profissionais, enfim, todos, vendo muitas lives, vendo muito conteúdo, assistindo muita coisa e aprendendo muita coisa, porque tinha que aprender mesmo, né? Então, eu acho que eu me senti em alguns momentos assistindo alguma palestra e vendo, puxa, isso aqui é exatamente o que eu estou fazendo, a gente está fazendo isso, né? Então, serviu para mostrar assim, acho que estamos no caminho certo, né? Porque as tendências a gente segue. Então, Olha, a falta de palestras sobre avaliação realmente não tinha nenhuma, né? E a angariação depende da avaliação, né? Eu acho que a angariação acaba sendo uma consequência da avaliação, né? Não sei se você concorda com isso. só respondendo ali, eu acho que sim, são dois eventos totalmente diferentes, né? Públicos diferentes, mas são dois eventos que são muito importantes para o mercado. Um é para mercado nacional e outro para um mercado regional, né? Quando você está em Curitiba e começa a receber todo esse povo, você também começa a demonstrar, não só para Curitiba, mas para o resto do Brasil, como a gente trabalha e de que forma a gente trabalha. Esse network é muito forte, é muito importante. Quando a gente fala de profissionalismo e buscar conhecimento no Conecta, muita gente que estava lá e que a gente observou, ou pelo menos eu fiquei observando, muitos jovens, né? Jovens na profissão e jovens em idade. Então, pessoas que estavam indo pela primeira vez num evento e captando toda essa informação. Então, eu creio que para algumas pessoas que viveram esse mundo digital durante esses 2 anos, e a gente é prova disso e participou de tudo isso, talvez faltou um pouco mais, mas os assuntos eram pertinentes. E eu digo para você o seguinte, às vezes você pode assistir a mesma coisa várias vezes e ao final você começa a ter conclusões diferentes dependendo do teu estado de espírito e da tua necessidade naquele momento. Então, eu acho que de repente teve muita coisa que a gente ainda captou. Teve uma primeira palestra que falou sobre marketing pessoal, que eu achei que foi importante, deu para captar alguma coisa. O próprio Tiago Oliveira falando do fluxo dele na captação, que, nossa, aquilo todo mundo tem que assistir e deve participar, né? Porque são movimentos que engrandecem e valorizam cada vez mais o corretor. Está aqui o Sérgio Zimmermann, que também é referência naquilo que ele faz, né? Dentro daquele nicho. Então, é muito bacana tudo isso. E eu acho que, na verdade, o que falta no Conecta mais proprietários de imobiliárias indo a esse tipo de evento.
para ele entender quem é o profissional de hoje. Lá tinham profissionais, corretores de imóveis do Brasil inteiro. Quase 6 mil corretores. Então você começa a ver que o cara chega lá e de repente ele pensa, nossa, eu posso fazer isso. Mas aí se o proprietário da imobiliária, o imobiliarista ou o gerente, ou, enfim, quem conduz tudo isso, não está preparado, como é que ele vai gerenciar essa equipe? Você começa a ficar devendo, né? Eu vou chegar para você e dizer, olha, eu quero fazer isso porque eu vi no Conecta, mas como que funciona isso? Então, começa a fazer com que também o proprietário da imobiliária, o imobiliarista, comece a se mexer. Então, é muito importante que o proprietário também, né, o imobiliarista, vá para esse tipo de evento e capte novas ideias. Porque eu digo para você, muitas vezes basta uma palavra, e a palavra tem muita força, basta uma palavra para mudar a tua percepção em relação àquilo que a pessoa está falando e te dar um insight para você usar dentro do teu negócio. Né? Sem dúvida. É como até o Daniel colocou aqui, né? O Daniel da Burgman, um abraço para ti. O fato de que em Curitiba nós estamos muito antenados, né? É verdade, é verdade. A gente percebe, até conversando com colegas, com pessoas de outros estados, né? Nós aqui no escritório mesmo, a gente atende clientes imobiliaristas de outros estados e regiões do Brasil. E quando a gente faz reunião com essas pessoas, eles sempre comentam isso. Ah, mas vocês em Curitiba são mais evoluídos, né? Vocês têm um mercado melhor, diferente, né? Então, assim, realmente o Brasil percebe Curitiba como um mercado diferenciado, né? Isso é bem legal, né, Paulo? O que eles falam é que Curitiba é um mercado maduro. Quando o cara fala isso, que o teu mercado é um mercado maduro, te joga lá em cima. Né? Olha a qualidade do nosso mercado, um mercado maduro. Você vai falar com as pessoas, mas lá vocês trabalham com exclusividade. Sim, a gente trabalha. Lá vocês trabalham em rede. Nossa, como é que funciona tudo isso, né? Recentemente eu estava conversando com um pessoal de Pernambuco que montou uma rede imobiliária, estão buscando ali informações e tentando fazer como funciona, né? Entender como funciona tudo isso. Então, para você ver que a gente é referência no que a gente faz aqui em Curitiba. As redes imobiliárias em Curitiba, elas têm uma força enorme. Tanto é que ninguém, e a gente aqui pode falar aí sobre plataformas, enfim, tenta, mas não consegue. Por quê? Porque é um mercado muito sério, um mercado coeso, é um mercado onde as pessoas cada vez mais estão trocando informações de forma muito clara e aberta, sem segredos, porque entende que o mercado, quando ele fica maduro, como todo mundo fala, ele fica bom para todos, né? Até alguém comentou aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, foi a Daiane, né? Ela disse, tanto é que os imóveis são mais caros, eu diria que são mais valorizados, né? Até vamos lá colocar dessa maneira, né? É um mercado bacana, assim. Corretora Aleixo, um abraço aí para você. Mas voltando ao Conecta, assim, eu lembro que quando a gente participava dos outros, a gente voltava de lá com sangue no olho, né? Vou colocar as coisas para funcionar. Isso que você falou de muitas vezes o proprietário da imobiliária não estar presente no evento, causou, eu tenho alguns colegas e amigos, enfim, que acaba causando uma certa frustração, né? Por parte do corretor, né? De ter ido lá, aprendido aquele monte de coisa, voltou querendo executar tudo aquilo e de repente, para quem não participou e não viu tudo aquilo, fica um pouco complicado, né? Então, realmente, eu concordo com você que o proprietário da imobiliária ele precisa se envolver mais nesses assuntos, né? Mas a gente tem que entender também, desculpe, Tatiana, mas a gente tem que entender também que esse é um movimento nacional, né? Então, você vai lá para captar ideias que estão aí em todos os cantos do Brasil. Por outro lado, a gente aqui em Curitiba, e como outras partes do Brasil, mas aqui um pouco diferente, por a gente ter essa proximidade, a gente também está fazendo muito evento, muita reunião, né? Hoje pela manhã a gente teve uma reunião da ADPI, que é uma associação dos proprietários de imobiliária, que foi muito rica, onde todo mundo vai falando, vai trocando ideias, e isso faz com que o mercado fique cada vez melhor. Então, é importante que, independente que seja um Conecta, mas que você esteja presente, né? E principalmente, né, uma vez feito isso, que leve para suas bases o que está acontecendo e de que forma vai acontecer. Claro que muitas vezes não é tão fácil, né, porque todo mundo está correndo, mas é muito importante, né? Eu acho que fácil nada é, né? Mas é melhor. Você tem que começar, tem que fazer, né? O melhor feito que perfeito, né? E a frase, né? By Paulo Roberto, né? Mas eu acredito muito também que
que, como foi dito hoje na reunião da DPI, a própria ADPI, né, é um exemplo, né, que Curitiba tem uma associação dos proprietários de imobiliárias, que realmente se reúnem há muitos anos, todos os meses, para conversar de assuntos comuns, para melhorar o mercado, independente de qual é a imobiliária, qual é o quem é. Então não tem assim não tem nenhum tipo de distinção, né? Na real, as pessoas elas estão ali para se ajudar. E o tema hoje foi muito legal. Até a Isabel colocou aqui no começo, né, a pergunta, e eu não estou conseguindo voltar aqui, mas eu li e vou tentar reproduzir aqui. Ela Era perguntou aqui, ó, existe um movimento tentando comunicar que aluguel não é um bom investimento. Qual a opinião de vocês? isso, né? Foi um tema. Ah, obrigado, Paulo. Eu não estava conseguindo voltar na pergunta da Isabel. Foi um tema que foi debatido hoje, né? Que às vezes, né, a questão, e até gostaria que você colocasse mais sobre isso, né? As pessoas se preocupam, as imobiliárias, muitas vezes, os corretores, com plataformas aí que chegam, né, direto com o proprietário, coisas assim, quando na verdade a grande concorrência são com financeiros, né? Onde existe uma ilusão aí, talvez, enfim, um número que talvez não é bem real se fizer a conta, né? Comparado a rentabilidade do aluguel com a rentabilidade de um produto financeiro. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, então. Existem vários fatores aí, né, Faz a conta aí para comparar e entender. que influenciam tudo isso, né? Primeiro, né, plataformas digitais estão aí para auxiliar. Então, é escolher qual a plataforma que você quer que auxilie a sua imobiliária ou o seu mercado. Existem plataformas que entregam dados de proprietário. Então, pense bem antes de contratar se você está fazendo a coisa de forma correta e ética. As plataformas que estão chegando, elas estão chegando e estão fazendo com que a gente se movimente, desculpe, de uma forma muito mais rápida. Existiu aí um movimento há 3, 4 anos atrás, onde chegou uma plataforma e fez com que todo mundo começasse a olhar de outra forma e a forma como trabalhar e cuidar do seu negócio. Segundo movimento que existe também é aquela coisa de o lead, gente, vamos esquecer de lead, vamos cuidar das nossas bases, daquele cliente que você já tem em casa. Então, esses dias eu estava conversando com a Isabel sobre isso. Eu digo, vamos cuidar daquele cara que está ali dentro. Imagine que você, para cada imóvel que você tem administrado, você tem um inquilino, um fiador e... o que mais tem? É um inquilino, fiador, cada um desses, né, esse imóvel pode estar ocupado por 2 pessoas, aquele fiador tem mais 2 pessoas, então veja o volume de pessoas que você tem dentro da tua base. Então, fazer uma comunicação direta e constante com o teu proprietário, com o teu inquilino, com o teu fiador, para quê? Para que ele procure você na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Né? Torne-se referência naquilo, porque esse cara já está em casa. Você não precisa ir lá fora jogar rede, e, enfim, investimento muito grande. As plataformas estão aí e não vão mudar nada disso. O que a gente está encontrando é dificuldade na captação, mas não é por causa da plataforma, é porque muita imobiliária começou a trabalhar com locação. E isso foi tirando de muitos que captavam porque está indo para outro player, para outra imobiliária. Mas o grande vilão de toda essa história é quem? É o mercado financeiro. Então, cabe também às entidades, às associações, às imobiliárias, fortalecerem a sua comunicação com o mercado. Né? E o mercado é assim, o mercado local da sua cidade, dizendo por quê? Por A mais B, porque é melhor você investir em imóvel do que no mercado financeiro, que ninguém conhece. Então, é muito importante tudo isso. Não é só a plataforma. Tem a plataforma aí de alugue direto com o proprietário, venda direto com o proprietário. Quem faz isso é porque já não quer trabalhar com uma imobiliária e já não trabalhava antes. Então, não é um cara que está no teu radar. Né? Então, são pontos de vistas que cada um tem que ver e analisar. Né? Com certeza, né? Então, assim, até falando de rentabilidade, a Isabel colocou aqui, né? A gente precisa comunicar melhor, né? Vocês, proprietários de imobiliários, comunicar melhor para as equipes, né? Como ter esse argumento de verdade, de fato, né? Quando há uma comparação de rentabilidade de aluguel com com produto financeiro, né? É sempre bom lembrar, né? Que eu acho que é um argumento muito válido e real, né? É que o imóvel tem, como na locação, talvez uma rentabilidade menor ali no mês, porém, o imóvel ele tem uma valorização como patrimônio
que um produto financeiro não tem, não te entrega, né? Então, Sim. se fizer a conta ali no final de tudo, o imóvel sempre foi, sempre será, né? Aí a melhor opção, a mais segura, a que tem menos risco, né? O mercado imobiliário não tem risco como tem, né? E naturalmente tem o mercado financeiro, né? Então, a gente não está aqui brigando com o mercado financeiro, não. Cada um faz a opção que quer. Sim, Mas é claro. importante que os corretores entendam e saibam comunicar isso como argumento para os proprietários, né? Olha, E é isso. desculpe, olha aqui, que nem a Dominique está falando, a locação aqui no Rio de Janeiro está em alta. Estamos com alta demanda para imóveis na Zona Sul, locação residencial. Então, é assim, tem demanda em vários lugares. Agora é entender como chegar, né? Como atrair esse proprietário ou esse inquilino, como você vai captar imóvel. Aí depende, muito de cada um, né? Como você vai vender o teu peixe para atrair esse cliente. Então, nesse caso, plataformas digitais estão aí para te auxiliar, como Instagram, Facebook, é você vender a tua prestação de serviço para captar esse cliente. Né? Porque eu sempre digo que não é captar imóveis, mas sim conquistar pessoas. Né? Uma vez que você conquistou aquela pessoa, pronto, o imóvel é consequência. Né? Então, isso é muito importante. Além do que, a gente deixar bem claro também para os nossos colaboradores, e isso é muito fácil de fazer, de que forma ele vai se comunicar com esse proprietário. Né? A Isabel acho que está falando aqui sobre comunicar a rentabilidade e a forma correta de fazer tudo isso. Então, é muito uma coisa mais interna do que uma coisa externa sendo feita por plataforma, né? É você humanizar o teu processo. Eu sempre digo, a gente como tecnologia, e a gente usa muito da tecnologia humanizada, que é o quê? Você está conversando com o teu cliente. Esqueça, né? Eu sempre digo que em terras de WhatsApp, quem fala o telefone é rei. Por quê? Porque nem ele fala com o proprietário. Todo mundo tem medo de falar com o proprietário, com o inquilino. É o WhatsApp. O WhatsApp, gente, vamos humanizar o nosso processo. Mas para que a gente possa humanizar esse processo, eu tenho que convencer o meu colaborador que ele deve fazer isso, que ele faz parte de todo esse movimento. Né? Não é um movimento única e exclusivamente daquela imobiliária, mas de todo um setor, né? No setor do mercado imobiliário. Né? Bacana, é isso mesmo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Gomes, né? O Elcio, né? O presidente da Rede Bi, está aqui com a gente também. Legal. E mais algumas outras pessoas. O Kisa também, querido. Obrigado, Kisa, aí, pela tua presença. A Daiane está perguntando o seguinte: o que vocês acham de outdoor, propagandas pagas na internet? Bom, aí você está falando da nossa praia, né? Está falando de marketing. Vamos lá, tá? Vou colocar minha percepção como agência de marketing. O Paulo coloca sua percepção como cliente. Outdoor vale, claro que vale, né? Mas lembre-se que outdoor as pessoas não leem, elas olham, tá? Então a comunicação que você vai fazer no outdoor é válida, que é a mídia offline? Vale, claro que vale, né? Não é só o digital que manda, não. Eu acho que o digital acaba sendo mais barato, atinge um número maior de pessoas e depende também, claro, do teu objetivo. Mas todas as mídias, elas são super válidas. Propagandas pagas na internet, da mesma maneira. Você precisa fazer, deve fazer, mas você tem que ter claro qual público você quer atingir, né? Porque assim, eu quero aparecer na primeira página do Google. Ok, a página primeira do Google tem 10 espaços, gente. 10 espaços, né? Então, assim, você quer aparecer para quem? Né? Você quer que a pessoa digite o que e apareça você. Então, esse planejamento você deve fazer para você não panfletar digitalmente, né? Porque aí realmente fica complicado. Você não acha, Paulo? Conta pra gente, você que também aí é do mundo do marketing. Daiane, né? Daiane, deixa eu te contar uma experiência que eu tive recentemente. Eu estava com um imóvel, na verdade, são duas experiências. É bem rápido, eu vou falar. Eu tenho um imóvel que a gente tem no edifício Império, não sei se todo mundo conhece, um edifício de quase 70 anos, comercial, na Marechal Deodoro. Muita dificuldade de gerar visita e tal. O que eu fiz? Fiz um panfleto, fiz lá 500 panfletos, pus a minha cara linda lá, meu rostinho, pus as fotos do imóvel, disse que esse imóvel estava à venda e que eu era o gestor de vendas desse imóvel. Fui lá na portaria, conversei, o pessoal colocou lá nas caixinhas. Recebi a primeira ligação, foi o Carlos da imobiliária, não foi da Paraíso. Agora eu esqueci quem. O Carlos Andrade, isso. O Carlos Andrade me ligou dizendo: Paulo, gostei da tua propaganda, eu também tenho um imóvel lá para vender. Então, gerou um contato. E daí fiz outros prédios da região. Então, panfletagem ou offline também funciona.
que aconteceu também esses tempos? Eu peguei uma casa para vender no Jardim Social. Tudo isso é verdade. Peguei uma casa para vender. É verdade mesmo. É verdade esse bilhete, né, Paulo? Eu fiz, captei esse imóvel lá no Jardim Social, então, entre captação, né, a primeira conversa, e até eu colocar para divulgação, foram 30 dias. E 30 dias por quê? Me chamaram, fui lá, conversei, avaliei, fiz a reunião com o proprietário, falei para ele quais eram as necessidades, o que precisava para dar velocidade a tudo aquilo. Uma vez preparado, chamei algumas imobiliárias, levei os nossos consultores lá também para dizer o quê? De que forma que eu queria que ele entrasse na casa com o cliente, o que ele tinha que fazer, enfim, deixar tudo preparado. Uma vez que isso foi feito, a gente colocou no mercado. Isso levou 12 dias. E o imóvel foi vendido. Na primeira sexta-feira daquela semana que ele foi divulgado, a gente teve 4 ligações, gerou duas visitas na sexta, 2 no sábado e uma proposta no domingo. Seguida de mais 2 pessoas aguardando se não desse certo para encaixar. Mas o que aconteceu depois disso? Eu já tinha preparado um material, que era esse folder, para divulgar na região também. Porque eu entendia que o comprador ia sair dali. Né? Mas acabou que não aconteceu. Então, o que eu fiz? Da mesma forma, panfletei na região. Isso surgiu o quê? Uma pessoa me ligou na terça-feira perguntando sobre esse imóvel e tal. E uma vez que eu falei tudo que eu tinha que falar, ele disse assim, olha, eu também estou com um imóvel para venda. Você pode vir conhecer esse imóvel? E daí eu fui lá no sábado passado, conheci e mandei para ele uma análise do mercado que eu fiz e para identificar qual era o valor do imóvel, número de amostras dos imóveis que estavam sendo vendidos na região, qual era a média, blá, 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 blá. Então, tudo isso funciona, a gente só tem que fazer. Se eu não pudesse, eu já tinha me planejado para eu fazer a panfletagem, porque eu gosto de caminhar, então eu ia fazendo, já ia conversando, enfim. Captação é isso, não é estar sentado, não é estar ligando. É você estar em contato com aquele mercado, com aquela região que você quer criar um nicho, né? Criar um objetivo, enfim, se dedicar e fazer. Então, offline e online funciona muito bem. Claro que se você vai para o digital, você atinge muita gente, mas é entender quem você quer atingir, qual é o perfil de imóvel que você quer trabalhar e se você tem condição também para atender a toda a demanda que vai entrar, né? Legal, e a pergunta que não quer calar, né, Paulo? Vendeu a casa e angariou a outra? Não, a outra está em processo, mas são coisas reais. Então, eu digo para você que está do outro lado, cria um fluxo de como você quer atender o teu cliente, como é que você quer que ele te encontre. Né? Essa é a primeira parte dentro de todo esse processo. Segunda parte, uma vez que o cliente me encontrou, de que forma eu quero fazer essa entrega para ele. Né? Ele tem que entender do nosso mercado, ele tem que entender que o nosso mercado é um mercado de parcerias. Isso é fundamental se você quer trabalhar com gestão exclusiva. Ele tem que entender que você é um corretor de todo o mercado e não que você está pegando um imóvel para você fazer a venda. Não é assim que funciona. Hoje, conversando com o proprietário desse imóvel que eu fui conhecer, eu disse para ele, eu digo, olha, é importante que eu passe a informação para todos os corretores no meu relacionamento, principalmente os que têm foco em área industrial. Porque é dessa forma que a gente vai dar velocidade para o teu negócio. Ele disse, mas como assim meu negócio? Eu digo, o imóvel é teu, o negócio é teu. Corretor de imóvel é só uma ferramenta dentro do processo que vai dar agilidade no teu negócio. Então, fazer com que esse proprietário entenda que não estamos ali pelos honorários, mas sim para resolver o problema dele. Isso como um consultor, né? Como um assessor de negócios. Né? Bacana, gente. Olha a aula que a gente está tendo aqui hoje. O Sérgio da Estruturar colocando aqui, ó, sugiro estudar sobre ilusão monetária. Isso vai ilustrar a ilusão da rentabilidade da aplicação financeira. Obrigado, Sérgio, pela tua participação aqui conosco, né? Excelente, Sérgio, diz a Isabel, isso mesmo. Gustavo, falando aqui, ó, plataformas de visita estão ajudando as imobiliárias a captar dados sobre o estado de conservação dos imóveis para atualizar os seus proprietários e barganhar reformas e até mesmo adequação de valor. O que você tem a dizer sobre isso, Paulo? Eu acho que é isso aí mesmo. Muitas vezes, a gente como captador ou corretor, ou quem está lá indo conhecer o imóvel, não põe atenção devida no que deve. Né? Como preparar esse imóvel para uma venda? E a gente tem que ser muito claro e objetivo com o proprietário. Sempre lembre que se você pegar esse imóvel baseado no que o proprietário está dizendo, inclusive no valor que ele está
te passando, esqueça, não pegue, porque se ele sabe o valor do imóvel dele e sabe como vender, ele que venda. Não, ele não precisa de um corretor de imóveis. Então, eu acho que assim, muitas vezes a gente peca por não falar o que deveria falar, porque é uma relação ali de negócios e você tem que ser muito claro com ele. E eu acho que a plataforma, muitas vezes, ela por estar fora do negócio, né, ela não ter essa relação, ela consegue sim observar alguns detalhes que são muito importantes, né? Hoje eu digo para o meu cliente que eu estou lá fazendo o primeiro contato, eu digo, olha, vamos preparar o teu imóvel. Vamos observar porta de armário, gaveta, se está tudo funcionando, de que forma está funcionando, para não passar vergonha na primeira visita. Então, e a primeira visita é a que marca para qualquer cliente que vai visitar um imóvel. Então, é muito importante isso. Principalmente, né, e a gente está falando aqui de imóveis comerciais, residenciais, então, ter um olho clínico nisso. Mas eu acho que as plataformas estão ajudando, sim. E a Visital, conheço eles aí de uma longa data, eles estão fazendo a diferença para o nosso mercado, sim, e estão conseguindo passar a sua mensagem. Parabéns aos dois Gustavos. O Gustavo em dose dupla lá, né? Xerox. O Gomes aqui, o Elcio contribuindo aqui, é mais uma frase para o nosso glossário aqui, ó. Corretor de imóveis vende informação. Quem vende imóvel é o proprietário. É verdade, é bem isso mesmo, né? Então, se o corretor não está preparado com informação, não foi num Conecta, não vai no CXP, você precisa investir um pouco, né? A gente precisa investir na nossa profissão, né? Sim. Cada um na sua. Então, existem algumas plataformas que você tem que assinar, que você precisa pagar, que você precisa realmente investir. Isso não é um custo, é um investimento que você faz para ter agilidade e mais resultado aí no seu trabalho. O Jorge Galeano também está aqui, um abraço, pessoal da Polar, né? Paulo, a gente anotou umas coisas aqui para falar e vamos embora, né? Como é gostoso voltar a fazer live, né? Tem a impressão assim que a gente ficou fazendo live um tempão, né? Aí foi pro presencial, deixou a live um pouquinho de lado, daí agora a gente ficou com saudade da live, é verdade? Você tá com essa sensação também? Ou sou só eu? Sabe que quando você me chamou para falar, eu digo, nossa, faz tanto tempo que a gente não fala, né, em live, coisa do gênero, e eu acho que é um facilitador, né, você passar experiências, né, não vou dizer nem, mas é a experiência que cada um tem, e a gente poder compartilhar tudo isso, né. Então, eu digo assim, e sempre estou falando, né, principalmente mercado imobiliário, e para alguns dos meus amigos aí que são verdadeiros mitos, né, porque estão aí há mais tempo do que eu tenho de existência. Vamos falar em lives, né? Vamos compartilhar informação, porque é muito importante e a gente sai com cada sacada, né? Essa aí do Sérgio, falar sobre ilusão monetária. Sérgio, eu vou te convidar para fazer uma live para a gente discutir ilusão monetária e abrir os olhos do mercado sobre isso. Como é importante a gente poder compartilhar, né? E chamar pessoas para fazer esse tipo de movimento. Hoje eu estava vendo entrei no Instagram e vi um vídeo do Leonardo Barrosa, e ele vendendo o seu negócio, né? Como fazer, falando como proprietário. Então, eu digo, você vai nos lugares, você começa a ver alguém fazer, você diz assim, puxa, acho que é um negócio interessante, e é interessante. Então, vamos vender a nossa prestação de serviço, né? Porque o cliente ele vai achar de várias formas. Uma delas é o Instagram, né? Estavam falando até de TikTok, né? Eu gosto de ficar no TikTok vendo aquela besteirada toda, mas a mercado imobiliário, às vezes, eu acho meio estranho, né? Mas tem aí, nós temos corretores no Brasil, inclusive, que são aí, que tem milhões de seguidores, que é influencer no mercado imobiliário, de alto padrão, que tem milhares de views no TikTok e usa o TikTok. Então, assim, as redes sociais, elas estão aí, você precisa usar aquelas, não que você gosta mais, mas aquelas que você sabe que o seu público está. Então, a gente precisa estar onde estão as pessoas que nos interessam para fazer negócio. Então, se o seu público você identifica que está no TikTok, eu confesso para vocês que eu abri uma conta no TikTok, né? Eu vi o seu Elcio Gomes lá, eu vejo todo dia a postagem lá, que é o presidente da Rede Bi, ele tá super TikTok, né? Então, tô achando bacana. Uma coisa do Conecta, que eu trouxe, e assim, que ficou gravado para mim, e que pode ser bastante óbvio, mas é algo que realmente a gente percebe aqui. As redes sociais hoje, elas estão entregando cada vez mais conteúdos em vídeo.
tá? Sim. Então, assim, vídeos, lives como essa que a gente está fazendo aqui agora, que fica salva depois e as pessoas acessam e assistem depois, tem muitos views na sequência que a live fica salva. Quando você faz o tal do TikTok mesmo, né? Eu acho que funciona. Quando você faz Reels, né? Precisa fazer Reels, que são os vídeos que você faz. O Paulo Roberto aí faz bastante Reels também quando vai no evento. Mas como é que eu faço isso? Pega as fotos e monta, é muito rápido, não é difícil, né? O que precisa é você começar a fazer, né? Tem que começar a fazer. Disse um cara no Conecta, né, que quem tem medo do ridículo nunca consegue chegar ao extraordinário, né? Então, assim, é isso, né? A gente precisa colocar o carro na avenida e aí a gente vê o que vai acontecer. Em verdade, a gente tem que perder a vergonha e começar a fazer, porque todo corretor tem muito conteúdo, tem muita informação e mídia social não está aí para vender, está para você se destacar no mercado naquilo que você faz e da forma que você faz, né? Eu falo muito sobre captação, sobre muita avaliação, porque é uma coisa que eu gosto e me sinto muito confortável em fazer. Agora eu comecei a fazer reflexões sobre o mercado imobiliário, sobre algumas situações, que eu também acho que são pertinentes, põe a gente a pensar. Né? E com isso você também começa a criar muita discussão das pessoas querendo entender mais aonde ele quer chegar. Mas isso aí eu digo para você que, cara, faça antes o feito do que o perfeito. Faça e você fica ali a olhar. Então não tenha medo de falar, porque aprendi ao longo do tempo o quê? Que quando você sabe do que você está falando, você tem a segurança. Então, perca a vergonha, faça aí os teus vídeos, essas coisas, porque o teu cliente vai te achar de uma forma ou outra. Até mesmo no YouTube, era uma ferramenta que eu não utilizava e eu comecei agora a trabalhar em YouTube, fazer alguns vídeos, enfim, para tentar ver se eu atinjo um outro público do outro lado. Que não necessariamente pode ser o corretor de imóveis, eu quero atingir também aquela pessoa que precisa de uma avaliação de imóvel, que precisa entender de mercado. E grande parte de tudo isso é entrega, né? Então, tire teu tempo para fazer os vídeos, poste e siga em frente, né? As coisas acontecem, a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, buscar cada vez mais a informação e se dedicar, né? Então, eu acho que isso tudo é fundamental e quero dar também aqui os parabéns para o presidente Elcio, que bravamente foi lá defender a Rede Bi, falou das redes, né? Em rede nacional, né? Parecia que estava Pôde na um Globo, no painel, Jornal Nacional falou com talk tanta show, coisa mais linda. falou com muita propriedade, falou daquilo que ele entende, né? Um presidente que está ligado, participa do mercado, ele está muito envolvido e também está aí presente. Então, parabéns para o Elcio, que ele estava ali meio que, né? Será? Que nada, foi lá e tirou de letra. Então, mais uma vez, parabéns, Elcio. E foi de grande valia você representar não só a Rede Bi, mas o mercado imobiliário como um todo, né? Todo mundo se sentiu ali uma parte naquele palco, né? Então, parabéns aí para ele também. Foi muito bacana, foi muito bacana. A gente sabe que, claro que teve né, fica inseguro, alguma coisa assim, mas é como ninguém começa sabendo, a gente precisa começar, né? Então, essa é sempre uma regra, e mandou muito bem, realmente, assim, né? E uma coisa que você comentou agora, até lembrei, né? Hoje, conversando com uma amiga, com um profissional do mercado, obviamente, né? Que não vou dizer quem, mas ela precisava fazer uma apresentação para sua diretoria, ela estava bastante insegura e tal, e tal. Eu falei, pessoa, né? Você tem um conhecimento absurdo, né? Você realmente é F no que você faz. Então, não tem segredo, não tem medo, porque quando você conhece daquilo que você fala, quando você tem conteúdo, quando você tem certeza que você sabe daquilo que você está falando, não tem problema, você vai tirar de letra. Então, é fantástico isso. A Isabel falou uma coisa aqui que eu quero ler agora. Vamos lá, eu tô aqui, ó, o Gomes agradecendo, né? O Gustavo falando parabéns. O Kisa, parabéns, Tati Paulo, sempre trazendo conteúdo relevante, contribuindo para aprimorar o mercado imobiliário. Obrigado, Kisa! Uma hora dessa tem que vir aqui conversar, né? A gente compartilha do mesmo gosto musical. Isabel, hoje o Damasceno falou da importância de fazermos uma campanha para criar a cultura de cada pessoa ter o seu próprio imóvel, como cada um quer ter o seu próprio automóvel. Eu acho muito válido mesmo, né? E até a gente estava vendo, eu estava estudando antes, até para uma apresentação que a gente vai fazer amanhã no Cresce, que as pesquisas mostram que existe uma vontade de compra nos próximos 2 anos, uma intenção de compra de 42% da população. Então, assim,
tem muita gente que está pensando em comprar, que está aquecendo o mercado imobiliário, locação está bom, venda também, isso vai, eu acredito, pelo que se mostra aí, independente de campanha política, independente de alguma coisa, o mercado imobiliário ele é estável e, ao que tudo indica, ele continuará em 2023 desta maneira. A pergunta é, qual é a sua opinião sobre isso, Paulo Roberto? O que você aí está vendo na sua bola de cristal, brincadeira, né? Mas o que você está prevendo aí para 2023? Cara, eu acho que o mercado ele vai se manter nos próximos 2 anos do jeito que está, as mudanças, mudando ou não mudando de governo, o mercado vai se manter. As taxas elas vão meio que se estabilizar e o mercado já está passando por uma acomodação. O que a gente começa a ver é o crescimento de valores do imóvel usado, né, que ele estava estagnado, ele começa agora um movimento de crescimento, até porque o imóvel novo está num patamar e com isso ele consegue, ou vai fazer também, faz com que o imóvel usado suba de preço. Então eu acho que o nosso mercado, independente de quem esteja lá, ele é feito por pessoas, por nós, né, pela nossa preocupação do que entregar, de que forma entregar, e as incorporadoras estão muito fortes, num movimento muito grande. E assim, né, durante os 2 últimos anos, o pior que aconteceu no mundo inteiro, a indústria da construção civil, e quando a gente fala na indústria, a gente está falando de todos nós, né, incorporadores, construtores, corretores, enfim, todo esse mercado, a gente só cresceu. Né? Então, eu acho que não vai ser diferente e a gente vai fazer e vai fazer acontecer sim. Aqui o Washington está colocando a curiosidade. Alguém está se dedicando ao metaverso? Olha só. Aí, se alguém quiser responder, Paulo, como é que você está com relação a essa questão? O metaverso, recentemente a gente fez um podcast, né, pelo Construimob do Sebrae com a Natália Broto, falando sobre o metaverso. Né? E o metaverso é um conjunto de várias coisas. Não é só metaverso, né? Blockchain, enfim, são várias coisas. E o metaverso está acontecendo. É um movimento que veio para ficar, basta você entender cada vez mais de como fazer tudo isso. Mas eu já estou pensando em como fazer a avaliação no metaverso para ver como isso tudo vai funcionar. Mas a gente já está nesse caminho, Washington. Legal, bacana. A Daiane colocando aqui em São José dos Pinhais, muitos e muitos prédios em construção. E não é só aí não, Daiane, aqui em Curitiba também. Eu comentei com alguém, a gente conversa com tanta gente, mas eu comentei, tipo, como é bacana, porque você vai andando e todo dia você vê nas ruas, é um prédio novo, é um lote novo, é a construção subindo, e eu percebo isso com muita alegria, porque não é só o imóvel ele sempre foi e sempre será um balizador ali da economia brasileira, né? Então você vê prédios evoluindo, sendo construídos, você percebe que isso é um crescimento, porque também é a geração de mão de obra muito grande, né? Então assim, é toda uma indústria que é movimentada nesse sentido, né? Não é só o mercado imobiliário. Então eu fico muito feliz, né? Em São José quero mandar um abraço, inclusive, ao pessoal de São José. A gente foi no dia do imóvel lá em São José dos Pinhais, que foi também um jantar muito bacana, né? Um super abraço aí, pessoal de São José dos Pinhais. Washington colocando, estou entrando nesse metaverso e é um mar de detalhes. A gente tem que ir aprendendo, né? Mas a gente... Que graça teria a vida se fosse tudo sempre igual, né? Bacana é a gente sempre ter coisas diferentes. Fernando Oliveira Imóveis também é lá de São José dos Pinhais. Paulo, a gente ficou... vou confessar aqui, né, que a gente, quando estava planejando essa live, a gente falou, meu Deus, né? Será que a gente vai dar conta de falar 1 hora desse assunto? Mas a gente já tá que tá. Eu acho que a gente seguir na conversa que a gente vai bastante, né? Mas foi muito bom a gente voltar a conversar, fazer live. Vamos tentar manter aí, né, essa frequência, conversar mais com as pessoas e agradecer a todos que estiveram aqui e agradecer você, né, pela tua disponibilidade de atender o nosso convite e falar um pouquinho aí do que foi o Conecta, falar do mercado, falar das coisas, atualizar a gente das informações, né? A Ângela está colocando aqui, Paulo, parabéns por sua generosidade em dividir o seu conhecimento com os colegas de profissão. É isso que é importante, né? A informação, quando ela é guardada para si só, ela não faz sentido nenhum, né? Você precisa dividir com as pessoas.
E eu queria também agradecer você e parabenizar, viu, Paulo? Porque realmente você está fazendo um trabalho incrível, né? Com a tua informação, com a tua disponibilidade. Eu lembro do Paulo Roberto em reunião na TANS, que quando a gente ia falar de redes sociais, ele falava, não, isso não. E hoje está dominando. Como é que foi essa virada de chave para você, para finalizar? Conta para nós. É, Eu também fico bem emocionada e fico feliz em ver você emocionado, porque a gente precisa experimentar as coisas que a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade ou aversão, ou é como comida, né? Você fala que não gosta de alguma coisa, mas nunca experimentou, né? Então a gente precisa experimentar para ver e fazer, né? Então acho que você é um exemplo disso. obrigado a você, obrigado a Ângela, a todo mundo que está participando. Eu acho que, independente, eu estou passando por uma grande transformação, não só como profissional, mas também como pessoa, né? Buscando o meu caminho, entendendo como funciona todo esse mercado, entendendo e passando para as pessoas que a gente não deve manter para a gente a informação. E também deixar claro para o mercado que a gente é um mercado de parcerias, né? Não tentar fazer as coisas sozinho e dividir que você vai somar. Então, eu creio que numa necessidade minha de chegar a um ponto A, eu comecei a observar uma outra coisa, a necessidade de alguém que viveu todo esse mercado, né? Da onde eu vim, que eu não era corretor e fui galgando e tentando, e digo para você que eu sou um tentador, porque eu estou tentando todo dia, né? Tem dias que você não tem tanta vontade, mas você chega lá. Mas eu acho que eu também estou aprendendo, né? Aprendendo a falar aquilo que eu sei, falar com as pessoas e compartilhar tudo isso. Então, obrigado aí mais uma vez pelo teu convite, obrigado por todos que participaram aí. Tem muita gente que eu conheço há muito tempo, que eu sei das histórias, né? Então, é assim, o mercado não é fácil para ninguém, né? Antes fosse, né? Mas eu digo para vocês que não foi fácil, né? E assim como para cada um de nós que está aqui, todo mundo vem tentando, vem batalhando e tentando chegar, né, a algum lugar e trazendo muito mais gente consigo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado mesmo, Tatiana, pela oportunidade e por toda essa gente que está aí, né, escutando a gente. Muito obrigado mesmo. Fica tão feliz, né, de ver todo mundo aqui. A gente fica feliz quando abraça pessoalmente, fica feliz quando vê na live. Então, o bacana é que a gente fez tanto amigo, né, nessa pandemia, nesses momentos de live, que eu acho que talvez se não tivesse live, a gente não teria feito tanta amizade, né? A Isabel tá colocando aqui, ó. E olha, Paulo Tecnológico, segunda-feira faz 60 anos e cada vez melhor como pessoa e profissional. Meu George Clooney, é isso mesmo. Adorei, Isabel, foi ótimo. Então teremos festinha aqui no link, né? A gente é vizinho de prédio. Eu ainda estou no escritório, o Paulo já está em casa, né? Julie, aí o pessoal, todo mundo aí, do Dominique, né, pessoal? Aí legal, Paulo. Realmente uma mudança muito grande. Já que a Isabel falou meu George Clooney, aí eu vou falar, né? Vou falar assim, é o seu Paulo Roberto, o nosso Paulo Roberto, né? Vou lembrar do canto. A brincadeira que o canto faz, né? O meu Paulo, daí a Isabel falou, não, mas é o meu. Eu falei, então é o nosso Paulo, né? Acabou que ficou essa brincadeira, né, Isabel? Mas legal, realmente, assim, eu acho que isso é a grande essência da vida, né? A gente, em todos os aspectos, conseguir ter o coração aberto, a mente aberta para receber e também para entregar, né? E eu acho que é isso que você está fazendo. Então, parabéns! Muito obrigado pela live. E a gente se encontra aí para um café amanhã, né? Porque você está muito distante da gente. Um abraço para todo mundo que esteve aqui, um abraço para Isabel. Obrigado aí, saudade de todos vocês. A live fica salva aqui no IGTV, tá? Aqui na agência Basitag. E as próximas aí a gente vai conversando com mais pessoas. Grande beijo, Paulo. Obrigada, hein? Valeu, muita paz, amor para todos aí, viu? Tchau, tchau, pessoal.